Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Quem está nessa igreja há muito tempo viu pouquíssimas vezes pregar no Apocalipse. Se eu li esse texto do Apocalipse, esse livro, 3 vezes na vida, foi muito. Eu acho que eu não li isso tudo. Li trechos, né? Mas assim, de maneira didática, eu quero conversar com vocês. Nós estamos conversando sobre as igrejas da Bíblia. Eu quero falar com vocês sobre uma igreja que está aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Tá bom? Apocalipse é fácil, o último livro, vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Como eu já te pedi, Deus, clareia a nossa mente, ilumina-nos. Porque nós não queremos só escutar, nós queremos ouvir a tua voz. Não queremos só ver, queremos contemplar. Não queremos só sentir, queremos experimentar do teu querer santo para as nossas vidas. E a gente sabe, eu sei, que a tua palavra ilumina a vida, dirige as intenções, transforma as condições. Por isso ilumina-nos, dirija-nos, transforma-nos, pelo poderoso poder do nosso Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Nós estamos conversando, compartilhando sobre a vida, as condições, a caminhada, as intenções, os sentimentos das igrejas da Bíblia, das comunidades de fé, das comunidades cristãs, daquelas que atenderam pelo nome do Senhor Jesus na sua caminhada. São algumas. E entre essas algumas receberam objetivamente doutrinamento, apaziguamento e direção da parte de Deus por meio de um irmão. Algumas delas, na sua grande maioria, foi do irmão Paulo. O grande Paulo. Esta especificamente não foi Paulo que escreveu, foi João. E essas cartas, assim como algumas cartas que Paulo escreveu, foi escrita em uma condição muito particular, numa condição muito própria. Que Paulo escreveu, por exemplo, aos Efésios, à igreja em Éfeso, à igreja em Filipe, quando estava em prisão, quando estava preso, era uma prisão domiciliar. O João estava numa espécie de exílio, que era caracterizado também como uma prisão.
Estava numa ilha que servia para exilar aqueles que de alguma forma contrariavam o império. Em todos os ângulos, que seja bélico ou religioso. E de lá, da ilha de Patmos, nesse exílio, João teve algumas visões. Na verdade, teve uma revelação. E o Espírito de Deus o revelou coisas acerca de algumas igrejas, mais propriamente 7. E nessa série a gente não vai falar das 7, mas eu quero falar sobre essa igreja em Esmirna. Eu comecei falando sobre a igreja em Corinto e dizendo para vocês que a comunidade cristã que você conhece mais complicada é de longe melhor do que a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja muito complicada. Mas primeiro a gente mostra as coisas que podem acontecer de maneira negativa e depois a gente vem com as positivas. Aí depois eu falei de Éfeso, que era uma boa igreja, uma boa comunidade. Hoje eu quero falar de Esmirna, que também era uma boa comunidade. A igreja que estava nessa cidade. E ele escreve a essas igrejas da Ásia, e a ideia não é doutrinar a igreja, mas revelar à igreja a visão de Deus nela. Não é uma doutrina, até porque os trechos que estão na Bíblia são trechos muito pequenos. Se é uma doutrina espacial, uma doutrina para que as pessoas possam colocar em prática no seu dia a dia, nas suas vidas comuns. Então são orientações, são demonstrações de como a igreja estava. Todos sabem, ou parte de vocês sabe, que o Apocalipse é um texto profético. É o único do Novo Testamento. Então é como se Deus dizendo, olha, se vocês não endireitar o caminho, não fizer a curva para o lado certo, vocês vão cair em declínio. Né? Como domingo. Declínio, disciplina, restauração. Declínio, disciplina, restauração e prosperidade. O povo cai, aí Deus vem com a disciplina. O povo restaura e prospera. Aí daqui a pouco cai de novo. Então é como se Deus estivesse fazendo uma santa equalização da condição da igreja. E ele começa. Quem era Esmirna? Quem era essa igreja que estava nessa cidade? Essa igreja era uma igreja que vivia um tempo muito difícil. Muito difícil. Essa igreja era uma igreja sofredora. É uma igreja pobre de recurso. Essa igreja era uma igreja perseguida, era uma igreja caluniada. A cidade de Esmirna, assim como Corinto, assim como Éfeso, também era uma cidade muito idólatra. E a igreja está no meio disso tudo. Está vivendo esse tempo tenebroso. Essa cidade era uma cidade também, como Éfeso, uma cidade estratégica, porque era no porto. Então, no porto desembarca todas as pessoas de todas as regiões, de forma que o evangelho se propaga com mais difusão. Essa cidade, como eu disse, era uma cidade idólatra, mas era uma cidade muito fiel ao império. De forma que muita coisa que eles faziam até em termos religiosos, estava ligada à submissão ao Estado.
E tinha uma coisa peculiar em Esmirna. Era uma das cidades mais belas da Ásia. Era Dubai lá. Eu acho, Dubai não, era o Rio de Janeiro. Eu acho que a cidade mais bela do mundo é o Rio de Janeiro. Era uma cidade muito bela, muito ostentadora. Tinha muita gente rica. Mas Deus disse que ela era pobre. Essa carta, assim como as outras, tem o mesmo remetente. É o Espírito Santo. Mas o destinatário hoje mudou. Não é mais a igreja que está na cidade de Esmirna. O destinatário hoje é a igreja que está na cidade de Magé. Mais propriamente em Mauá, com algumas exceções. Mas mais individualmente o escaninho lá do seu portão. É como se Deus escrevesse uma carta para você, para mim. E a gente fosse lá no escaninho e pegasse a carta e olhasse e tivesse assim, remetente, o Espírito Santo. Destinatário, Carlos Alberto. Ou Carlos Henrique. É como se Deus estivesse mandando uma carta especialmente. É individual, era para a igreja, mas é para cada um de nós, que nós somos a igreja. E o que ele diz na carta? E qual é o esboço da carta? Essa carta é uma carta de alento. É uma carta de consolo. É uma carta de cuidado. É uma carta para trazer paz ao teu coração. Para trazer tranquilidade na sua caminhada. E ele começa dizendo, você está com a Bíblia aberta? Ele começa dizendo assim, olha, ao anjo da igreja, ao pastor, que é quem vai ler a carta possivelmente para a igreja, quem é que vai disseminar a carta no seio da igreja. Eu escrevo essas coisas, diz o primeiro e o último. Aquele que estava morto e voltou a viver. Pronto, colocou a remetência. Quem é que morreu e voltou a viver? O nosso Senhor Jesus. Então, sou eu mesmo que estou escrevendo essa carta para vocês. Eu quero lhes dizer umas coisas. Eu, Deus, Todo-Poderoso, que morreu pela vida de vocês, que ressuscitou pela vida de vocês, e que afirma que enquanto vocês estiverem em mim, vocês poderão pedir o que vocês quiserem e será concedido. E afirma que Ele é o pão da vida e que se você se alimentar de mim, você vai ficar alimentado pro resto da vida. É que é a água e que se você beber nele, você não vai ter mais sede. É aquele que sofreu, foi martirizado, foi morto e sepultado pela tua vida. Então, sou eu que estou escrevendo essa carta para você. Então, leia ou preste muito atenção nisso que eu vou lhes dizer. Não que eu vou lhe dizer, mas que Ele vai lhe dizer por meio da sua própria palavra. Ele começa dizendo, olha, eu, o Senhor, aquele que morreu e voltou a viver, conhece todas as coisas. Você não se esqueça que eu sou onisciente, todas as coisas estão sob o crivo da palma das minhas mãos. Eu conheço as vossas tribulações. Eu conheço o desassossego de vocês. Eu sei quando vocês deixam de dormir. Eu conheço as preocupações de vocês. Eu conheço as contas que vocês têm para pagar. Eu conheço as tristezas de vocês. Eu conheço o pecado de vocês. Eu conheço tudo que se refere a vocês. Aliás, eu conheço coisas que nem vocês ainda têm consciência, mas eu conheço. Mas eu só não conheço vocês. Ele diz,
Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas conheço também a blasfêmia dos que se declaram como judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Eu conheço o adversário de vocês. Eu conheço aquele que trabalha diuturno, dia e noite, contra a vida de vocês. Às vezes vocês têm medo dele, mas eu conheço, sei tintim. Aliás, foi eu que o formei. E vocês podem ficar assim, dormirem tranquilos, que ele não fará nada, absolutamente nada contra a vida de vocês, porque tudo que ele faz depende de uma coisa: da minha permissão. Então, igreja de Esmirna, igreja em Mauá, eu conheço todas as coisas, nada passa fora do meu entendimento. Eu sei que você está triste agora, eu também sei que você está preocupado, eu sei quem está desanimado, eu sei. Você não pense que eu sou insensível a você. Eu sei. Os motivos, os propósitos, os desígnios, às vezes é incompreensível para vocês. Vocês ainda são muito limitados para me compreender na essência do que eu sou e do que eu faço. Mas saiba de uma coisa: o mais profundo do ser de vocês, eu sei, eu conheço. Segunda coisa, não temas o templo da aflição. Ele diz no versículo 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Isso que o diabo, aquele teu inimigo da sinagoga de Satanás, dá para lançar em prisão alguns de vocês, para ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. A analogia aqui é peculiar. Ele está falando, você vai ter tribulação de 10 dias. Mas lembra que não é história, mas a mensagem contida na história. Isso é apenas uma analogia. Ele está dizendo, olha, você tem um inimigo que ele vai trabalhar todos os dias para te oprimir, para te afastar da minha presença, para te entristecer, para te desanimar, para ofuscar a minha luz sobre o teu rosto, para dizer que eu não faço diferença na sua vida. O trabalho dele é cegar os teus olhos, é tapar os seus ouvidos, é empedrecer o teu coração. Eu não menti para vocês. Nesse mundo, nesse tempo, você vai ter coisas que vão te afligir, que vai apertar o teu coração, que as lágrimas não se conterão nos teus olhos. Mas não temas esses dias, porque enquanto a intenção dele é destruir você, é matar você, é roubar a tua paz, eu estou por cima disso tudo, porque ele não faz nada daquilo que eu não permita. A minha intenção é provar você. Então todo esse momento de aflição, todo esse momento de tribulação, de preocupação, de tristeza e até de dor que você está passando, tem 3 finalidades: te preparar, te ensinar e te fortalecer.
Este é o propósito da provação. Enquanto ele está pensando que vai te afastar de mim, enquanto ele está pensando que vai amaldiçoar você, enquanto ele está pensando que vai enfraquecer você, o propósito é completamente oposto. É preparar, ensinar e fortalecer. Por isso, não desanime nos tempos de tribulação. Não temas o tempo da aflição. Porque eu te provo para te aprovar. Depois do deserto, vem Canaã. O choro, a tristeza, a dificuldade pode durar uma noite. Mas há uma promessa. Que a alegria, a guarida, vem pela manhã. Finalmente, terceira coisa. Permaneçam fiéis. Há muitos anos atrás eu vi essa palavra, nunca esqueci e a confirmo no meu coração todos os dias. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não voltará para levar os religiosos. Ele voltará para buscar os fiéis. Ele disse: sedes fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês vão ter tribulação, mas sejam fiéis até a morte, e vocês herdarão a coroa da vida. E sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro, que você não tem alternativa. Você não tem alternativa. É tipo quando o povo vai no deserto. Se voltar, os egípcios pegam. Se for para frente, o mar sucumbe. Então, Senhor, o que eu faço? Diz Moisés. Diga ao povo que marche. Olha para o alto. A gente não tem outra alternativa, porque é recorrente isso, mas é bom você ouvir de novo para você gravar. Tem uma coisa que ninguém faz melhor do que você. Ninguém. Adorar a Deus. Este é o motivo pelo qual todos nós fomos criados. Para inquirir a glória de Deus na terra. O motivo principal para que Deus nos coloque é para resplandecer a sua glória. Nós somos os verdadeiros adoradores. E quando eu digo nós, eu não me refiro à Igreja Presbiteriana de Mauá, todo aquele que se presta à condição de ser um verdadeiro adorador a Deus. Então nós não temos alternativa. É viver nele, por ele e para ele. Em segundo lugar, é porque nós somos os herdeiros. O nosso Senhor Jesus é o primogênito e unigênito do Senhor. É o único. E nós, a igreja verdadeira do Senhor, somos os filhos adotivos. Ele nos adotou. Mas a sua graça maravilhosa nos concedeu a herança. Nenhum de nós temos direito à herança. Mas Ele nos fez herdeiros, herdeiras do lar, das maravilhas celestiais.
Sejam fiéis. Permaneçam firmes na fé, não importa. Essa igreja aqui é uma... Eu falo e repito, ela me abençoa demais, porque ela me ensina. E aí ela me faz crescer. Muitos amigos, pastores, conversam comigo e dizem assim: depois da pandemia, a nossa igreja nunca mais foi a mesma. Houve um êxodo de membros. A igreja ficou um pouquinho ressequida. Nós aqui também, depois da pandemia, nunca mais fomos os mesmos, assim. Agora a gente grava o culto, tem televisão para a gente ver os anúncios. E a gente expandiu. Muita gente se agregou à nossa comunidade na pandemia e depois da pandemia. E por que isso é glorioso? Primeiro, porque é a graça de Deus. Não é por conta do conselho da igreja, do pastor da igreja, nada. É graça de Deus. Mas nós, em nenhum momento, e vocês que estão aqui há muito tempo sabem do que eu estou falando, não é para a glória de Deus. Em nenhum momento nós arredamos o pé da presença de Deus. A gente ouvia notícias de morte, o tempo está ruim, mas em nenhum momento a receita da igreja permaneceu a mesma. Quando voltamos, fomos voltando devagar. E aí se cumpre essa palavra revelada a João numa carta à igreja de Esmirna, para essa igreja de Mauá. Sejam fiéis até se a vida correr risco. Sejam fiéis quando todo mundo perde a esperança. Sejam fiéis quando as coisas não vão bem. Sejam fiéis mesmo diante da perseguição do império. Sejam fiéis se tudo não correr conforme você planejou. Permaneça fiéis, porque vocês herdarão a coroa da vida. Essa igreja que já era uma igreja boa, agora me refiro à igreja de Esmirna, ela adota isso. Os irmãos da igreja não eram pobres, eles eram ricos. Esmirna era uma cidade próspera. Mas quando eles se convertiam, os bens deles eram sequestrados pelo império. Eram confiscados. Eles perdiam seus bens, mas não perdiam a fé. É por isso que eles herdam uma coroa inacessível, como diz a Bíblia. Inigualável. A coroa da vida. Que essa seja a verdade da vida de cada um de vocês, cada um de nós. Amém? Eu quero convidar